Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado, dia 10 de janeiro de 2025. O Inter voltou a conversar e negociar com o atacante do Palmeiras. A gente traz detalhes sobre essa situação, outras atualizações importantes do mercado. Vitinho tem tudo para permanecer no Inter em 2026. Eu explico o negócio que aconteceu no Rio e que pode estar segurando o atacante aqui em Porto Alegre. O primeiro time do Inter na temporada 2026 e pode ter uma grande novidade nessa escalação. Uma joia de Gana pode aparecer no time titular do Inter, a gente vai falar sobre isso, a conversa das torcidas organizadas no CT Parque Gigante com a direção e com o técnico Paulo Pesolano. A gente fala disso tudo nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Lá na KTO tu encontra a promoção do Aposte e Ganhe, uma fezinha de até R$10 numa odd de pelo menos 1,80 e tu vai ganhar uma nova aposta grátis para brincar lá na KTO. Não perde tempo, tem Campeonato Gaúcho já neste sábado, muitos jogos, tem jogos para começar ainda e a estreia do Inter amanhã no Gauchão e outros estaduais que já começaram, né? Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, cara, tem de tudo para tu brincar lá na KTO, Campeonato Mineiro, também as competições na Europa e no mundo e outros esportes lá na KTO. E quero falar também do Ativo, que é o melhor estimulante sexual 100% natural e mais do que um estimulante sexual. É um estimulante pro dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, não tá com aquela imposição física, vai de Ativo. O Ativo é 100% natural, não precisa de receita, a entrega é sigilosa na porta da tua casa, o contato com a turma do Ativo também e é 100% natural, então vai de Ativo que Ativo é você na ativa sempre, tá? Gente, vamos lá. Deixa eu começar falando sobre resultados aqui de outras categorias, principalmente da Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje foi um fato importante. O Inter acabou sendo goleado pelo Nacional de São Paulo na última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo, mas mesmo assim com um outro empate na primeira rodada em 0-0, a vitória por 3-0 na última rodada, e agora com essa derrota o Inter conseguiu a classificação para a próxima fase, que aí é mata, né? É jogo único, o Inter vai pegar a equipe do Retrô de Pernambuco. O Inter perdeu por 3-0 hoje, mas tem tempo aí para se recuperar. Já tem jogo na próxima semana, na próxima fase, e aí é jogo único para decidir quem vai avançar na Copinha, tá? Deixa eu falar aqui sobre a estreia do Inter no Gauchão amanhã no estádio Beira-Rio contra o Novo Hamburgo. A gente sabe, o Inter vai jogar as primeiras rodadas, até o Grenal, que é a quinta rodada, então os 4 primeiros jogos sob comando do Pablo Fernandes, né, que é auxiliar da comissão permanente do Inter, já foi treinador da base colorada também antes de ser efetivado ainda em 2024, depois da saída do Eduardo Cudê. O Pablo Fernandes, ele encaminhou o time do Inter para a estreia de amanhã contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio. Essa equipe tem uma grande novidade, tá? Porque o time que vinha treinando e que a gente trouxe aqui no canal tinha uma dupla de volantes com o Ronaldo e Richard. Porém, o Richard está fora do jogo de amanhã. Ele não vai ficar nem no banco de reservas. Eu ainda não consegui confirmar, mas foi uma informação que eu trouxe exclusiva nas minhas redes sociais à tarde, tá? Então para vocês seguirem lá no @_o_lucasdias, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu trouxe essa informação lá em primeira mão. Foi antes do vídeo agora da noite. O Richard está fora, ainda não está confirmado se é um problema físico, se é outra situação, mas o Richard não joga amanhã contra o Novo Hamburgo. Sendo assim, pode ser que Benjamin Arhin, volante ganês de 19 anos, seja o titular do Inter na partida de amanhã. O Inter, como está com um grupo um pouco diferente, modificado, tem poucos jogadores do profissional, né? O goleiro Antony, o lateral direito Alan Benítez, os zagueiros Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, o Ronaldo Richard, o Gustavo Prado. Pode ser, sim, que o Benjamin Arhin apareça na equipe. Essa é a informação que eu tenho. Ele foi testado pelo Pablo Fernandes a partir do momento que se soube que o Richard não poderia jogar amanhã contra o Novo Hamburgo, não iria para o jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo. O ganês pode aparecer, ele que chegou à base do Inter ainda em 2024,
foi se destacando, inclusive pelo que eu vi no bastidor, o Abel Braga gosta bastante desse menino e ele pode aparecer na equipe amanhã do Internacional. Um provável Inter, tá? Que eu ouvi nos bastidores e a informação que eu tenho é que deve ter um sistema defensivo com Antony no gol, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel miolo de zaga, Alan Benítez na lateral direita, na lateral esquerda o Alisson. Primeiro volante deve ser o Ronaldo, mais à frente o Benjamin Araim, e aí Alex no meio de campo, Raikkonen ou Iago Noal, Gustavo Prado e João Bezerra. Essa é uma possibilidade de time. Se jogar o Raikkonen, deve jogar o Raikkonen um pouco mais pelo lado. É uma função, por mais que ele seja um atacante, que ele pode fazer, né, jogando pelo lado, não só dentro da área, e o João Bezerra, que é o grande destaque do Sub-17 do Inter lá na frente. Tem uma possibilidade também de sair o Raikkonen do lado, vai pra frente, tira o João Bezerra, joga o Iago Noal. E a outra possibilidade ainda é sem o Raikkonen, com o Iago Noal e com o João Bezerra, tá? Essa é mais ou menos a dúvida que tem aí o Pablo Fernandes para escalar o time para a estreia de amanhã no Gauchão contra a equipe do Novo Hamburgo. Hoje também tem um fato bem importante, teve um fato bem importante que aconteceu no CT Parque Gigante. Lideranças das organizadas do Internacional, se entende aí por Camisa 12, Guarda Popular, Nação Independente, outros núcleos também de organizadas do Internacional, foram convocados ao CT Parque Gigante para uma conversa com a direção do Inter e com o técnico Paulo Pesolano, além de alguns atletas que participaram de algumas conversas, tá? Foi uma ideia do Inter para apaziguar a situação, acalmar os ânimos. A gente sabe que a cobrança ainda está muito forte por tudo que aconteceu no final do ano passado. O Inter teve grandes chances de ser rebaixado por um trabalho do Abel ali, dos jogadores, e também resultados paralelos. Acabou não caindo na última rodada do Brasileirão, lá no dia 8 de dezembro, mas fica ferida ainda de tudo que aconteceu e o sofrimento que aconteceu no ano passado. Então a ideia do Inter é dar uma acalmada nos ânimos, mostrar para o torcedor, e aí isso começa por meio dessas torcidas organizadas, que são, vamos dizer assim, as linhas de frente quando se tem cobranças no CT ou no estádio Beira-Rio, enfim. Se teve essa ideia de conversar com esses torcedores. Nessas conversas, o relato que a gente tem é que estavam presentes Abel Braga, Fabinho Soldado, Paulo Pesolano e jogadores como Borré, Alan Patrick, Rocher, Mercado. O volante Ronaldo estaria presente também em algumas dessas conversas, tá? Mas não foi só um jogador, foram diversos jogadores do elenco conversando com esses torcedores que estavam hoje lá no CT Parque Gigante. E essa conversa foi para explicar que aquilo que aconteceu ano passado não aconteceria de novo. O Alan Patrick puxou muito o tom da conversa de união, de que o grupo está unido para 2026. Ele confirmou que aconteceram situações internas de certa forma, desunião ao longo de 25, mas disse que sim, o grupo estará unido para 2026 e já vê um ambiente totalmente diferente para essa temporada e que todos estão tentando fazer diferente. Então, esse fato também aconteceu hoje no CT Parque Gigante. Deixa eu falar aqui sobre uma grande notícia, sobre uma saída que poderia acontecer, mas que, ao que tudo indica, não vai mais rolar, que é a do atacante Vitinho. Eu falei no vídeo de ontem à noite que o Liaoning Tieren, clube chinês, tinha aumentado a oferta pelo Vitinho, porém, nas últimas horas, eles avançaram com o Jefinho, atacante do Botafogo, que era uma das opções do clube chinês para a próxima temporada. Eles estavam aí com o mapeamento de alguns nomes, o Vitinho estava entre eles queriam muito o atacante do Inter, fizeram mais de uma oferta antes do término do Campeonato Brasileiro, mas viram uma maior facilidade para fechar com o atacante do Botafogo, tanto que saiu muito mais barato. Eles estão levando o Jefinho por empréstimo com opção de compra ali na casa de 300, 400 mil euros. No fim das contas, o Vitinho tem tudo agora para ficar no Inter, e o Inter tentando aí, com esse pré-contrato, fazer o movimento que fez com o Vitão, já que o contrato dele com o Dinamo de Kiev da Ucrânia termina no meio do ano e também é quando termina o empréstimo com o Inter. Então o Inter vai tentar assinar um pré-contrato para ele já permanecer aqui em definitivo no meio dessa temporada. Só para atualizar aqui, situação do Verratti, tá? Que tem muita gente perguntando. O que me foi dito? Não tem negociação, Lucas. Pode dizer que não tem negociação entre Inter e Verratti nesse momento. O Verratti tem uma negociação mesmo com o Cerro Porteño. O que eu ouvi é que o Verratti foi um nome avaliado.
O Verratti, de fato, foi um nome avaliado pelo Internacional, mas nesse presente momento, hoje, 8h54, dia 10 de janeiro, não tem uma negociação em andamento entre Inter e o atacante argentino que vai deixar o Vasco agora no final do ano. Sobre o Albarracín, tá? O que me disseram é que não tem ainda novidade sobre o Albarracín. O Inter iniciou conversas. O Boston River já disse que gostaria de 2 milhões de dólares, mas até o momento o Inter não fez nenhum movimento. Foi só um contato para entender, demonstrar interesse, mas o Inter não avançou nessa situação envolvendo o atacante uruguaio de 20 anos do Boston River. Sobre Bruno Rodrigues, tá? A informação de hoje do meu parceiro Lucas Colar, de que o Inter retomou as conversas com o Bruno Rodrigues. Essa informação foi confirmada agora ao longo da tarde, tá? Eu consegui confirmar que o Inter tá negociando, tá conversando, só que o Inter ainda não tem a resposta do Palmeiras sobre a utilização do Bruno Rodrigues. Inclusive o Palmeiras, no momento que eu tô gravando, tá jogando a sua estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa, no Canindé, e o Bruno Rodrigues está no banco de reservas no time do Abel Ferreira. Então ainda não se tem mesmo uma definição. Tá, o Bruno Rodrigues, ele vai jogar o Paulistão, ele tem uma possibilidade dele jogar no restante do ano. O que o Palmeiras está pensando para esse ano dele? Ele voltou de lesão ano passado, fez alguns gols, teve uma polêmica no início do ano porque jogou um futebol amador, foi multado e inclusive teve uma cobrança por parte do Palmeiras e ele teve que se manifestar pedindo desculpas, enfim. Bruno Rodrigues, não sei se tem todo esse clima para ficar no Palmeiras, mas o Inter está tentando um empréstimo com opção de compra do atacante de 28 anos, lembrando que o Inter chegou a estar acertado com o Bruno Rodrigues em 23 para 24, quando ele deixou o Cruzeiro. Aí o Palmeiras chegou com mais dinheiro, natural, e acabou contratando esse jogador, tá? Sobre o Paulinho Paula, gente, que no fim das contas assinou, passou nos exames médicos, tá? Ontem o Inter tinha anunciado a contratação, mas anunciando que precisaria ainda fazer os exames, enfim, para poder oficializar tudo bonitinho. A informação que eu tenho é que, sim, ele passou nos exames, tudo certo, assinou em definitivo por 2 temporadas com o Internacional. Mas eu quero aqui trazer a opinião de quem acompanhou e muito o Paulinho Paula lá no Vasco da Gama, seu último clube, que é Fernando Campos, comentarista da Cazé TV, foi comentarista também do grupo ESPN, torcedor vascaíno que sabe tudo de mercado também, de jogadores, enfim, fora do país, e acompanhou de perto Paulinho Paula lá no Vasco, e ele traz a opinião para vocês de quem acompanhou agora o novo reforço do Inter. Fala Lucas, prazer falar contigo, um abraço para toda a galera também que está acompanhando aí o canal. Cara, falar sobre o Paulinho Paula no Internacional, né, contratação para 2026, hoje eu considero uma aposta, um movimento mais arriscado. O Paulinho em 2023 jogou muito no Vasco, ele foi considerado um dos melhores jogadores do Vasco naquela arrancada que o Vasco deu com o Ramon Dias para permanência na Série A. Era um motorzinho, aquele jogador que circulava o campo inteiro, o segundo homem de meio campo, né, com muita pegada, um jogador que conduz a bola com velocidade, é capaz de romper as linhas de marcação, chegando na frente. Era o cara que entregava energia para o meio campo do Vasco. Então marcava muito bem e tinha qualidade. Chegava à frente para fazer gol, chegava à frente para dar velocidade para o meio campo do Vasco, para dar assistência. Só que o Paulinho teve uma lesão muito séria, né, uma LCA, e desde que ele se recuperou dessa lesão, nunca mais ele conseguiu entregar o mesmo nível, nem próximo, assim, tanto que ele praticamente não teve minutos no ano passado, em 2025, depois que ele se recuperou da lesão, e aí ele virou uma sombra, um fantasma do jogador que ele era, assim, um rascunho, sabe? Infelizmente não conseguiu ter sequência, não conseguiu recuperar o nível. O torcedor do Vasco tinha muita expectativa, né, que ele conseguisse recuperar, porque ele era um jogador determinante, muito decisivo em 2023. Ele não conseguiu mostrar isso depois da lesão. Por conta disso, eu acho que é uma aposta arriscada, assim. Qualidade ele tem, mas acho que ele é um jogador que depende muito também de estar 100% fisicamente. Se o Internacional conseguir recuperar essa parte física dele, né, conseguir recuperar a confiança do jogador também, que eu acho que isso é muito importante depois que você tem uma LCA, aí eu acho que o Inter vai ganhar um reforço, vai ganhar um jogador para ser muito importante no meio campo. Mas a parte física é que tem impedido, né, o Paulinho de ser aquele Paulinho excelente de 2023. Beleza? Sorte, sucesso, grande abraço para você, para a torcida do Inter, para todo mundo que está acompanhando aí o canal. Tamo junto. Aí então, gente, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui.
Um grande beijo, um abraço e até a próxima.